Mrityoramamritam gamaya. Om Asatoma Satgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityoramamritam gamaya. Olá, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem, pessoal? Luz e paz no teu coração. Aqui é o Wilson Fortes, do canal da Consciência, e vamos afirmar juntos que temos muita riqueza, saúde, prosperidade, alegria, paz e amor, pois estamos criando a nossa realidade. Olha só que legal. Pessoal, o tema de hoje é relações espelho. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vim gravar esse áudio, eu vim pensando em gravar um áudio explicando para algumas pessoas do grupo por que que o grupo não tem regras e por que que eu nunca excluí ninguém. Só que antes de tudo que eu vou fazer, principalmente produzir conteúdos edificantes, antes eu medito. Eu faço meditações profundas sobre para todas as coisas, para a maioria das coisas que eu vou fazer. Antes eu faço uma meditação profunda. Para o meu ego não estar ali interferindo, né? Para eu não estar colocando o ego na frente da centelha divina que está dentro de mim. Eu sempre faço as coisas intuído pela sabedoria que há dentro de mim. Ou pelo menos eu tento, né? Pelo menos eu faço a tentativa de ser intuído. Mas, como os conteúdos sempre ficam muito legais e eu gosto e eu aprendo muito, como eu digo que eu sempre sou o primeiro a aprender com aquilo que eu falo e que também ajuda muitas coisas, então a grande probabilidade é que sim, é que seja um conteúdo que esteja sendo intuído pela minha centelha divina dentro de mim, que o meu ego não esteja atrapalhando tanto, né? Então, nessa meditação, quando saí dela, eu fui intuído a falar muitas coisas que eram assim, enraizadas do porquê que o grupo não tem regras. Então começou a me cair a ficha de que isso daria um tema para a gente fazer um áudio de estudo, né? Que o tema é relações espelho. O que eu quero dizer com relações espelho? Vamos ser bastante diretos para a gente entender isso, que é bastante fácil. É assim: o outro, ele é meu espelho, tá? As pessoas da minha família, meus amigos, paraafetivo, pessoas do trabalho, pessoas que eu encontro na rua e também pessoas das redes sociais, pessoas dos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer rede social. O comportamento daquela pessoa é como se fosse um espelho para mim. Como assim um espelho? É muito simples. Todos nós temos luz e sombra dentro de nós, beleza? Sempre que você vê, que você participa ou que você interage com alguma coisa, que essa coisa ela já está na tua luz, né? O que é algo que já está na minha luz? É algo que eu já estou harmonizado com aquilo, é algo que eu já estou em paz, é algo que eu já consigo me dar bem com aquilo, é algo que eu já consigo amar aquilo sem questionamento, sem estar querendo nada em troca, né? Porque nossa luz não é assim. Nossa luz é puro amor, que é a nossa centelha divina, tá bom? E as coisas que são contrárias a isso, tudo que eu vivencio, ou que eu vejo, ou que eu possa interagir, que me deixa chateado, que me incomoda muito, que me causa raiva, que faz eu querer me manifestar de modo não amoroso, que faz eu querer ir lá e destruir, fazer uma crítica negativa, aquilo que me incomoda demais, aquilo que me machuca, sabe? Todas essas coisas estão na minha sombra. O que é estar na minha sombra? São as coisas que eu ainda não consigo perdoar, as coisas que eu não consigo deixar passar,
as coisas que eu não consigo compreender e aceitar, que aquilo ainda está se modificando para melhor, que ainda está em metamorfose, que aquelas pessoas ainda estão aprendendo, ou que ainda precisa experienciar certas coisas negativas e certas coisas densas, para poder ter um contraste, e a partir desse contraste é que a luz começar a se formar ali, sabe? Toda luz ela começa na escuridão. Por que é que você acende uma luz numa sala ou num quarto? Porque ali está escuro, né? E assim, se pudesse ser colocado uma câmera lenta quando uma luz é acesa, você ia ver que é clareado aos pouquinhos, que começa com pequenos fachos de luz microscópicos, e eles vão aumentando, 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 e do contraste, que é a escuridão, vai clareando e surge a luz. Mas que tivesse que surgir a luz ali, que pudesse, né, na verdade a palavra é essa, para que possa surgir luz em algo, é preciso que haja escuridão, né? A flor de lótus, ela nasce da lama. Tem alguns tipos de lírio, né? Muito bonito, lírio do amor, se eu não me engano, é assim que chama. Ele nasce do esterco, né? Aquela lama mal cheirosa, e várias outras plantas que são tão bonitas nascem disso. E a luz, ela nasce da escuridão. Então é por isso que precisa ainda, os seres ainda precisam dessa terceira dimensão, que aqui a gente tem luz e sombra, porque tem o contraste da sombra para poder nascer a luz, para poder nascer a luz, brotar a luz. E alguns seres ainda precisam do umbral, né? Que é aquela dimensão que é puro ódio, puro rancor, pura tristeza, mágoa, para que o contraste negativo seja tão grande e que aconteça um fenômeno que foi descrito por um sábio. Eu acho que é da Índia, não tenho certeza o nome desse sábio agora, mas se vocês quiserem saber o autor dessa frase, pesquisa no Google, dá uma gugada, como falou Arli Cravo, dá uma gugada e coloca essa frase. Vocês vão saber o autor dela. Eu adoro falar os autores das coisas, mas eu não estou lembrando, aí eu sempre digo, quem quiser saber, pesquisa o nome, tá? A frase diz assim: tudo que chega no seu extremo, automaticamente se transforma no seu oposto. Então, às vezes, uma pessoa, ela odeia, 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 e ela não consegue, ela não aguenta mais odiar, e aquilo vai se convertendo e ela vai passar a amar. Às vezes uma pessoa está triste, 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 e um momento ela não aguenta mais aquela tristeza, e a tristeza se dissolve e ela vai começar a encontrar alegria. Olha só que legal. Então é preciso esses contrastes, né, nessas dimensões ainda, para que possa nascer luz, para que possa brotar o lótus, possa brotar o lírio, sabe? Então isso aí é necessário. Mas enquanto eu ainda não compreendo essas coisas, enquanto eu não estou harmonizado, enquanto eu não perdoo, enquanto eu não entendo esses contrastes, então eu vou contra isso. Quer dizer que isso está na minha sombra, tá bom? Então, o que é que acontece? Quando eu interajo com as coisas que estão na minha luz, eu fico bem, eu fico feliz. Quando eu interajo com as coisas que estão na minha sombra, eu fico mal, eu fico triste, eu quero atacar, tá? Eu acho que isso aí ficou bem claro, né, pra gente? Então, deixa eu contar agora uma coisa pra vocês, super legal. Quando iniciou meu despertar, há uns anos atrás, né? E a gente sempre passa por muitas crises quando a gente está no comecinho do despertar. Hoje em dia eu já entendo as minhas crises, tá? Elas não foram embora. A crise ainda existe. Só que hoje em dia eu sou amigo da minha crise. Quando ela chega, eu já sei para que ela chegou. Eu sei que eu tenho que receber ela bem, então eu recebo ela bem. Eu vejo para que ela serve, eu deixo ela exercer a função dela enquanto eu só observo. Eu não me torno a crise. E quando ela termina de fazer o serviço dela, que profundamente falando, é me trazer sabedoria. Então eu só observo, a crise faz o serviço dela e vai embora e eu fico com mais sabedoria. Olha só que legal. Antes eu brigava com a crise, né? Mas aí a gente vai aprendendo. Só que eu sempre tive uma alma de terapeuta.
Então, bem antes de começar meu despertar, eu já era uma pessoa, sempre fui uma pessoa que quer ajudar todo mundo, sabe? Existem dois tipos de terapeutas. Aqueles que fazem os cursos e aprendem as técnicas e vão aplicar as técnicas nas pessoas que vão se consultar, nos clientes. E existe aquele tipo de terapeuta que a alma dele é terapeuta. Aquela alma ela reencarnou para ajudar pessoas. Então, às vezes, aquele terapeuta, eu já vi terapeutas que só tem o curso básico de psicoterapia holística, que fez bem rapidão, só para poder pegar o certificado por uma questão acadêmica, né? Mas já ajudaram milhares de pessoas. Eles usam técnicas que vêm da alma, que vêm do coração, porque tem uma alma acolhedora. Sabe acolher, sabe ouvir, sabe entender aquela pessoa e sabe dizer a ela e acompanhar ela no que ela precisa fazer para ela poder transformar a realidade dela para melhor. A alma da pessoa é assim. Então eu tenho uma alma de terapeuta. A minha vida toda foi querendo ajudar pessoas. Mas quando a gente não compreende ainda como é que se ajuda pessoas, a gente comete muitos erros, né? A gente comete bastante erros porque há pessoas que ainda não podem ser ajudadas, né? Tem pessoas que não estão prontas para receber aquela ajuda e às vezes a gente não percebe isso. A gente quer ir lá ajudar e dá problema. E tem pessoas que para ela ser ajudada, ela tem que pedir ajuda, ela tem que quase implorar ajuda, porque é somente quando ela vai atrás de uma coisa é que ela valoriza, não é verdade? Tem pessoas que assim, você dá um presente a ela e ela valoriza demais aquilo. Mas tem pessoa que não consegue valorizar o presente que você deu. Ela só iria valorizar aquilo se ela ralasse muito para conseguir aquilo. Aí ela iria dar valor. Não tem esses dois tipos de pessoas? Tem. Então tem pessoas que ela tem que procurar muito ajuda para ela poder valorizar aquela ajuda. Então a gente vai aprendendo a lidar, né? E eu sempre fui assim com meus amigos e com as pessoas da minha família. Eu sempre quis ajudar e eu quebrei a cara muitas vezes por tentar ajudar sem estar na hora ou sem a pessoa estar pronta para receber aquela ajuda. Até que há uns anos atrás começou meu despertar, né? Aí vem as crises, a gente vai percebendo bastante coisa, a gente vai entendendo. Aí para me ajudar, eu procurei bastante coisa, a gente procura fontes para ajudar, né? Além da meditação, a gente procura estudar, procura conteúdos. Às vezes a gente procura coisas místicas. E eu procurei a consulta com as runas. Quem ainda não conhece as runas, as pedras sagradas, pode dar uma pesquisada e você vai gostar bastante. Então eu fiz uma consulta às runas com uma amiga minha terapeuta, né, que ela trabalha com runas também, entre várias outras coisas que ela trabalha. E as runas, entre várias respostas, né, são perguntas e respostas. Entre várias respostas que as runas me disseram, uma delas era que várias pessoas ao meu redor iam passar por algumas catarses, iam passar por algumas reformas, né? Isso ia causar umas catarses na vida delas. Isso iria fazer algumas coisas na vida delas cair, elas iam destruir algumas coisas, casamentos iriam acabar, namoros, pessoas iam perder emprego, né? Algumas iam ficar doentes, outras iam brigar para depois fazer as pazes. As catarses às vezes fazem essas coisas com a gente. E o conselho que as runas me deram é que eu não deveria interferir. Daí eu falei, lascou-se. Usando uma gíria que tem aqui, né? Quem escuta aí o meu sotaque sabe que eu sou de Pernambuco. Eu falei, lascou-se, eu adoro ajudar. Eu vou ter que estar vendo o povo se arrebentar e não vou poder fazer nada, não vou poder dizer nada. Tô ferrado. Mas eu precisava aprender. Ia ser um teste para mim, né? Para eu poder me melhorar e aprender a ocasião correta para poder ajudar as pessoas. Então, beleza, eu fui entrar em meditação profunda. Porque eu queria ajuda da minha centelha divina para eu poder me concentrar nessa questão. Porque eu era muito acostumado a querer ajudar todo mundo, né? Então eu precisava me questionar, não. Tá fugindo agora a palavra, gente. Concentrar, lembrei. Eu precisava me concentrar nessa questão de que era para eu ver as pessoas passando por certas coisas e era para eu somente observar, tá? Então, em uma de minhas meditações profundas, né, um de meus mentores
falou a seguinte frase para mim, que eu vou levar essa frase para o resto da minha vida, que diz assim: interaja com aquilo que você concorda e não interaja com aquilo que você discorda. Gente, isso é tão poderoso. Que bom que você que está ouvindo agora esse áudio está ouvindo eu dizer essa frase. Interaja com o que você concorda e não interaja com o que você não concorda. Basicamente está falando sobre luz e sombra das pessoas, das coisas que você vai vivenciar com as pessoas, o que você vai ver as pessoas se comportando. Por isso que eu comecei esse áudio falando de luz e sombra. Então, hoje em dia eu faço assim. Sempre que uma pessoa está fazendo algo que eu concordo, que eu acho legal, que eu acho correto, se eu puder interagir com aquilo, eu vou lá e interajo. Eu trabalho junto com a pessoa, eu converso, eu troco ideia e é maravilhoso. Todo mundo aprende. Se a pessoa está fazendo coisas que eu não concordo, que eu gostaria que ela não fizesse, que eu acho que aquilo está errado, que é para acabar, que não é para fazer assim, né? Eu não interajo. Eu viro vento, sabe? Tem uma meditação que eu faço, é uma técnica super legal, que é uma das frases, né? São algumas afirmações que eu faço antes de entrar no estado meditativo. Uma das frases é vire vento, torne-se vento. Porque tem muitos momentos na nossa vida que a gente precisa ser transparente, a gente precisa virar vento, aquilo tem que passar por você, você deixa aquilo passar, porque você não pode fazer nada quanto aquilo. No seu cabeção você até pode fazer, né? Pelo seu ego você tem que ir lá e tem que falar e tem que cobrar e tem que dizer e tem que mostrar qual é o certo, tem que querer que pare de fazer o errado, mas não cabe a você, sabe? Só cabe a você transmutar algo do negativo para o positivo se você for chamada para fazer aquilo. Se a pessoa te procurar, ou se aquilo for tua obrigação, ou se tiver relação direta com a tua vida, sabe? Se não tiver, é bom que você se controle e não faça isso. É bom que você vire vento. Então eu faço assim. Para tudo que eu não concordo, se não for responsabilidade minha, se não for obrigação minha e se não for interferir na minha vida, então eu viro vento, eu fico somente observando. E gente, com o tempo isso se torna bonito, porque lembra que a lótus nasce da lama? Então, e lembra dos contrastes que eu falei no começo? Então, às vezes você vê uma pessoa errando, fazendo errado, brigando, xingando, batendo em alguém, xingando alguém, não sendo educado, se destruindo, procurando coisas que vai se destruir. E se não cabe a você fazer nada, e você só observa, com o tempo você vai ver o nascimento da lótus ali. O que chega no seu extremo, naturalmente se converte no seu oposto. A pessoa ela vai se dar conta sozinha do que ela está fazendo, sabe? Porque aquilo que você se preenche, chega um momento que você transborda e você vê o seu esborro. Você vê o que está esborrando de você. Então a pessoa que ela faz o mal, que ela faz o errado, ela está se enchendo, ela vai transbordando e uma hora ela vai perceber o que é que está saindo dela. Vai cair uma ficha, às vezes até ela pode ficar envergonhada com o que ela está fazendo. E é muito melhor a pessoa perceber sozinha de que chegar alguém e querer jogar na cara dela que ela está errada. Querer jogar na cara dela que ela está fazendo errado e que ela tem que mudar. Porque ninguém gosta disso, sabe? Às vezes tem uma maneira mais legal, né, mais amorosa da gente chegar para aquela pessoa. Se você se sentir intuído, se sentir intuída, e quando você visualizar essa cena de você chegar amorosamente para falar para a pessoa sobre o erro dela, e você se sentir bem, muito bem, tá? A intuição é assim, ela faz você se sentir bem quando você visualiza o que você está pensando em fazer. E você só vê resultados positivos, você se sente muito bem, então eu sugiro que sim, que você vá lá de uma maneira amorosa, conversar e mostrar a pessoa, tá? Mas se você não se sentir muito bem quando você visualizar isso, então isso quer dizer que não é missão sua ir lá, que não é capacidade sua ir lá, tá? E então você deve somente observar que a pessoa ela vai perceber sozinha o erro dela e ela vai parar de fazer isso, sabe?
Então, voltando para o assunto daqui das regras do nosso grupo, o canal da consciência, eu nunca coloquei regras e eu nunca excluí ninguém, eu nunca falei para ninguém parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, para ter foco nisso, para ter foco naquilo, porque eu nunca me senti intuído a fazer isso, sabe? E o grupo é autoajustável, você pode ver, o grupo vem crescendo, mas vocês podem ver que às vezes entra 10 pessoas, 30 pessoas em um dia e saem duas, saem três, saem quatro, né? Do mesmo modo, pode acontecer o contrário, pode entrar uma, duas, três e sair 10, sair 20 e tá ok. Porque simplesmente eu percebo que a pessoa que sai, das duas uma, ou ela não tem mais afinidade com o grupo, né? A afinidade acabou e ela percebeu que a afinidade acabou e ela resolveu ir embora. Tá ótimo. Ou então ela não está preparada, ela não está pronta para receber os conteúdos que são postados no grupo e por isso ela é intuída a sair, ela tem vontade de sair, ela sai. Ou então a pessoa sai porque ela não tem paciência, olha que legal, ela não tem paciência com o que está sendo postado no grupo. Às vezes ela está projetando no grupo que vai ser bacaninha, que vai ser maravilha, que vai ser só esse assunto aqui, que muita gente não vai falar, que vai ter muito amor. Aí algumas pessoas começam, às vezes, a bater um papinho, né? Às vezes a fazer um comentário sobre isso, um comentário sobre aquilo, conversar um pouquinho, que eu acho normal. As pessoas postam coisas que elas acham normal, mas que outras pessoas às vezes podem achar que aquilo que ela postou não tem muito a ver com o grupo, sabe? Então, eu não aceito que fulano postou isso, eu não gostei que fulano postou aquilo, porque o grupo é para isso, então não é para postar isso nem aquilo. Mas olha só, você está treinando a sua paciência, você está treinando a sua tolerância. Lembra o que eu falei no começo, que as coisas que estão na tua sombra, você não tem paciência, você não consegue perdoar, você não consegue entender, você precisa criticar aquilo? Então, as pessoas são teu espelho, elas estão mostrando o que está na tua luz, que é algo que está muito bem trabalhado em você, parabéns para você, com as coisas que já estão na tua luz, e a pessoa está te mostrando as coisas que estão na tua sombra, as coisas que você precisa perdoar, que você precisa ter paciência, que você precisa compreender, que você precisa aceitar e principalmente que você precisa se tornar vento, deixar aquilo passar, não interagir com aquilo e apenas observar a transmutação que vai acontecer naturalmente com aquilo que você acha errado, sabe? Teve um momento no áudio de ontem que falou sobre estar em paz, que vocês viram que a minha voz ficou um pouco diferente. Porque quando a gente começa a falar, a voz está de um jeito. Quando a gente já tem falado alguns minutos, né, a voz ela está um pouco diferente, ela está um pouco mais alta, ela se soltou um pouco mais. Isso acontece comigo. Não sei se acontece com vocês também. Então, teve um momento no áudio que a minha voz estava bastante solta, bastante alta, e depois ela voltou a ficar um pouco mais baixa. Ela voltou a ficar não tão solta assim. Deu para ver a diferença, né? Sabe o que foi isso, gente? Foi assim, eu dei um pause no áudio e entrei em meditação e depois voltei, dei play e continuei o mesmo assunto da onde eu parei. Por quê? Porque quando eu comecei a gravar o áudio, que estava em quase 5 minutos de áudio, o meu vizinho ele começou a falar no telefone e ele veio para um local da casa dele que ficou o mais próximo possível da minha casa. Não sei se ele veio para o quintal, não sei onde foi que ele veio, que deu para ouvir daqui. Então ele começou a falar no telefone muito alto. Ele começou a berrar no telefone, a xingar. Não sei se ele estava brigando com alguém, sabe? Foi um escândalo que ele começou a fazer. Daí eu pensei, eu acho que vai dar para ouvir aqui no meu áudio, né, de fundo. Então, para não ficar chato assim do pessoal ouvir a minha voz e ouvir essa voz aí de fundo, essa voz de briga, né, de fundo, eu vou dar um pause e eu vou continuar depois que ele parar, sabe? Então eu dei um pause e eu entrei em meditação e eu fiquei somente observando, né, a briga dele lá, sabe? E às vezes as pessoas, vocês podem perguntar assim, mas Wilson, você não é uma pessoa assim que procura tanta luz, você não é uma pessoa tão amorosa, por que será que você mora perto de pessoa arrogante, de pessoa briguenta? Gente, a luz vai para onde? A luz vai para a escuridão, né? É por isso que se acende uma luz no local, porque ali está escuro.
Então eu não fico pensando, eu não fico acreditando que ele que está influenciando a minha vida negativamente. As pessoas negativas que possam estar perto de mim estão influenciando a minha vida. Não, é o contrário. Eu com minha luz, eu com meu amor, com minha expansão, é que vou poder estar influenciando as pessoas negativas que possam estar perto de mim. Então, em vez de eu pensar que era a negatividade dele que iria chegar até mim, não, eu pensei que era a minha positividade, a minha luz que iria chegar até a sombra dele. Não é uma maneira muito mais bonita de se encarar essa situação? Então eu entrei em meditação, expandi muito amor para ele e para todos, porque amor não tem direção, né? Você expande seu amor, ele sai de você transbordando e ele toca em todos. Então com certeza ele iria ser tocado também pela minha energia de amor. Então em alguns minutinhos ele parou, a briga dele no telefone, ele ficou quietinho lá e eu ouvi o silêncio. Então eu saí da meditação e voltei a gravar o áudio aqui, né? Então olha só que exemplo bacana para a gente fazer. Eu não interagi com aquilo que eu não concordava e eu não fiquei acreditando que aquilo veio para me prejudicar, que aquilo iria fazer algum mal para mim. Não, eu fiquei acreditando que a minha luz podia iluminar mais aquilo. Olha só que bonito. É uma sugestão que eu deixo para vocês. A tua luz pode iluminar aquilo que pode ser iluminado pela tua luz, que você não está ali concordando. Aquilo que faz parte da tua sombra. Apenas entre em meditação. Apenas vire vento e se expanda em amor. Porque é só o amor que pode mudar as coisas. Buda disse que jamais em toda a existência o ódio venceu o ódio. O que vence o ódio é o amor. Então eu guardo essa frase de Buda sempre comigo, e quando acontece alguma coisa negativa, eu não coloco o negativo ali em cima. Eu coloco o positivo, porque se eu quero transmutar, como é que eu vou transmutar o negativo com o negativo? Não, eu tenho que transmutar o negativo com o positivo. Uma pessoa chega estressada para mim, se acontecer, né? Que é muito difícil acontecer. Se alguém vier falar estressado comigo, com raiva, se alguém fizer alguma coisa errada perto de mim, não é para eu implicar. Não é para eu brigar com aquela pessoa, porque eu estou colocando o negativo no negativo. Não é para eu ser arrogante, impaciente com ela, não, é para eu ser muito amoroso. É para eu ser muito paciente com essa pessoa. Porque é assim que eu vou fazer essa alquimia da alma naquela situação. É só o amor que muda as coisas para melhor. Tá bom, gente? Então, as relações, elas são espelhos. Elas mostram isso. Elas mostram aquilo que você precisa trazer para a tua luz. Igual eu fiz com esse vizinho aqui que estava brigando no telefone. Eu peguei aquela situação e tentei trazer para a minha luz. Porque se eu não estava concordando com aquilo, provavelmente aquilo estava na minha sombra. E eu, em vez de brigar com aquilo, eu posso usar a minha luz para iluminar um pouco mais. Tá bom? Então, mais um áudio aí pra gente, né? Desejo que vocês fiquem muito bem, na companhia de todos os Budas do amor, de todos os seres da luz e da vida plena que vale a pena ser vivida. Desejo sempre luz e paz no teu coração. E se você que está ouvindo esse áudio não participa ainda do canal da consciência, você é bem-vindo, bem-vinda, ainda tem vaga. Você pode pedir o convite, ou às vezes o áudio vai acompanhado com o convite. Você pode entrar e lá no canal nós estudamos esses assuntos que são relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, mecânica quântica, leis universais, meditação. E todo mundo é super bem-vindo. Lá nós acreditamos que somos a mesma coisa e que nosso trabalho coletivo é nos melhorar como pessoas e contribuir assim para que o mundo se torne melhor, mais perfumado e mais amoroso para todos. Ok, pessoal? Então um beijo no seu coração, um forte abraço, gratidão profunda, Wilson Fortes, Namastê.